A paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Bom estar aqui. Eu já quero te convidar a abrir sua Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 25 a seguir. Nós conhecemos muito bem essa passagem e nós vamos refletir um pouco. Vamos fazer, olha, não tem como não fingir nada. É muita beleza com pianção. 10 e 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Esse texto, ele nos embasa algo que do nosso cotidiano, que muitas das vezes, pela nossa natureza, a gente se deixa passar e não se atentar a algumas coisas. E o que o texto nos revela, ele nos faz entender que a gente não deixa só passar algumas coisas, mas como quase todas as coisas. Quantos já ouviram essa passagem aí? Ou quantos já leram? A Bíblia vai dizer que o seguinte no versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso, e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Aí, Jesus entra em suas, vamos supor, dizendo aqui agora, suas armas, né? E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. E os que os despojaram, espancando-se, retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de qual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de muita compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe vinho, azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuide dele, e tudo o que demais gastares te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 aparece? Desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? E disse: o que usou de mais misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. É um texto longo, é um texto muito rico em informação. Um texto, quando a gente para ler, a gente medita e vê que é um verdadeiro tapa na nossa cara, trazendo para o ditado popular brasileiro. Por que, irmão, um tapa na nossa cara? Porque algumas tradições vai dizer, a minha diz um doutor da lei, mas algumas tradições vai dizer que foi um jovem rico. Mas não importa qual foi o doutor da lei ou se foi um jovem rico. O que importa é que foi um ser humano com entendimento, tentar Jesus,
tentando provar Jesus, para que Jesus caísse em alguma contradição, e eles assim tentarem prender como Jesus vinha sendo perseguido. É muito de prática, a gente lendo os 4 evangelhos, a gente vê que muitos doutores da lei, escribas, alguns fariseus, alguns saduceus, tentarem prender Jesus porque Jesus declarava ser o Filho de Deus. E isso para eles era como blasfêmia. Mas toda vez que eles tentavam querer catar alguma coisa de Jesus para tentar prendê-los, eles não achavam. E aqui a gente encontra mais uma tentativa. Alguém tentando tentar Jesus, aprontar com Jesus, mas eles não sabiam que Jesus, ele não tinha só o domínio físico de tudo e todas as coisas, mas também o domínio espiritual. A sua palavra era eficaz, causava vida, mas também causava morte. Causava alívio, mas também causava dor. Trazia alegria, mas também discórdias entre algumas pessoas. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz. E toda vez que a gente sempre lê a palavra de Deus, a gente entende uma coisa: a gente nunca sai vazia quando termina. Sabe por quê? Porque a Bíblia já nos orienta que a palavra dele nunca cai por terra. E todos que lê nunca saem vazios. Ah, irmão, mas eu leio e não consigo entender ou não consigo uma transformação. Talvez você não está lendo do jeito que você deveria. Mas voltando para o texto, para a gente não perder o foco, a Bíblia aqui disse que esse homem, além de tentar Jesus entende para ele aqui, eu vou falar a respeito do doutor da lei. Esse cara, ele entendia sobre a palavra, sobre a Torá, que antigamente era prático conhecido isso. Trazendo para os dias atuais, ele entendia de Bíblia. Ele era um cara entendido da palavra. Ele vivia com sacerdotes, escolas teológicas. Porém, ele tinha um bom conhecimento bíblico. Então, ele tentando Jesus, ele vai dizer a primeira coisa que ele faz para herdar a vida eterna, para ganhar o reino do céu. Mas a palavra de Deus diz algo interessante aqui, ó, no versículo 26, 28. Jesus pergunta como ele entende, como que ele lê. Aí é que está o segredo. Como você entende a palavra de Deus? Como que é que você está entendendo aquilo que a Bíblia está te dizendo? Como é que você lê? Duas coisas falam no versículo 28. Como tu lê e como tu entende. Como que é? Paulo, ele descreve para a gente transformar o mundo o quê? Pela força do nosso entendimento. E aqui a gente vê Jesus também dizendo que como que ele lê e como que ele entende. Só que Jesus fala ao contrário, como que tu entende e como lê. Entendeu? Vai tudo através do que você vê. Como é que você está lendo? O que é que o texto está lhe dizendo? Aí ele entra na parábola. O que mais me impressiona é que Jesus sempre pregava através de enigmas. É parábola dos talentos, parábola da vida, parábola de tanta coisa. Mas por que Jesus pregava para o povo através de palavras? Através de parábolas, perdão. Porque a própria Bíblia nos diz
que a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem. Todo mundo seguia Jesus. Todo mundo andava onde Jesus andava. Todo mundo queria milagre de Jesus. Todos querem estar onde Jesus queria estar. Todos queriam estar onde Jesus estava. Jesus passava por Samaria, arrastava multidões. Passava por Jerusalém, arrastava multidão. Passava por Jericó, multidão. Onde Jesus ia, uma multidão seguia. Mas não seguia Jesus porque ser filho de Deus. Seguiam Jesus pelo que Jesus oferecia. O que é que Jesus oferecia? Palavra de vida, milagre, restituição, renovo. Eles estavam iludidos porque pensando que Jesus seria um rei. Mas eles não entendiam que o reino que Jesus seria era um reino de justiça, um reino espiritual. Como que tu lê? Como que tu entende? Já que abriu o culto no profeta Isaías, profetizando isso. Profetizando o quê? Que pelas suas pisaduras seria sarado, que foi castigado pelas... Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Tudo falando desse Jesus. Mas o texto diz aqui que o homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. A geografia do ambiente daquela época mostra que Jericó é uma cidade baixa, Jerusalém é alta. E era muito comum muitos comerciantes saírem para vender seus produtos em cidades vizinhas. E algo nos chama a atenção que esse homem foi assaltado. Além de assaltado, espancado. Trazendo para o Código Penal, quase que ele sofreu um latrocínio. Latrocínio é roubo seguido de morte. A pessoa, além de roubar, matar. Então, Jesus diz aqui que ele quase foi morto, mas não morreu. E algo nos chama a atenção, que esse homem fica caído à beira do caminho. Eu já vou chegar onde você quer que eu chegue. Que esse homem chegou à beira do caminho e ficou caído. Ele não tinha forças. Ele estava quase morto. Não tinha forças para se levantar e caminhar, seguir sua viagem. Até passar por ele um sacerdote. Naquela época, eu imagino o ambiente espiritual que era. Espiritual não, religioso. Será que estaria do mesmo tempo de hoje? Jesus disse que o sacerdote passa, vê o cara caído e o sacerdote desvia do homem e segue seu caminho, deixando o homem jogado ao chão. Mas não para só aí. Jesus prossegue a sua parábola e diz que do mesmo modo, pelo mesmo caminho, vinha descendo um levita. Ele viu o homem jogado, mas não o ajudou. Mas por quê? Talvez eles levavam a risca, porque naquela época eles se consideravam, se pegar em sangue os sacerdotes, eles se tornariam impuros. Eles teriam que se purificar.
Ele não era mais homens puros, seriam os impuros. Isso por tocar em um sangue. Aí eu te falo. E a vida? Quem deveria ajudar, fingiu que não viu. Quem deveria estender a mão, a encolheu e perna para que te quer. Até surgir do nada, um samaritano. Para quem não entende, os samaritanos têm uma rixa muito grande com os judeus. E eles, por ser de uma descendência diferente, eles não se falam, eles não podem se tocar. Então, esse samaritano quebra todos os paradigmas, estende a mão para esse homem. Moral da história. Hoje é muito comum a gente olhar para um lado e dizer para um irmão que é crente. É muito lindo eu pôr essa camisa ou uma de manga comprida, colocar uma gravata, pôr um terno, chegar aqui, cantar, rodopiar, falar em línguas estranhas, dar glórias, e no momento que eu sair pelaquela porta, eu ver alguém pedir um copo d'água e eu negar. Vou me encaixar direitinho no personagem do sacerdote. É muito bom, muito lindo eu chegar aqui dentro, dar glória, pular, correr, rodar no manto, pregar a palavra. E quando sair pelaquela porta, alguém me pediu um prato de feijão, eu tendo 2 em casa e dizer que não tem. Hoje, a sociedade, ela pegou para si um selo e cravou em seu próprio peito, com a seguinte frase: o que importa é o meu, o seu se vive. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia disse que o homem, esse samaritano, ele viu o cara jogado no chão, ele pegou, botou no braço. Mas antes de tudo isso, ele tinha seu kit de primeiros socorros. Ele tinha azeite, tinha vinho. O azeite, para esse tipo de situação, era usado para hidratar a pele. E o vinho, para desinfeccionar. Para não causar infecção. Ele colocando azeite, colocando vinho, tratou as feridas do homem, botou no cavalo, levou até uma hospedagem e pagou ao hosteleiro. E ainda deixou uma ordem: cuide dele, toma aqui um dinheiro para tu cuidar dele, e tudo que tu gastar eu vou te retribuir quando eu voltar. Eu vou pagar para você quando eu voltar. Essa é uma dívida que eu tenho contigo. Quando eu voltar, eu te pago. Mas falta em nós um coração de um bom samaritano. Infelizmente, comigo.
Talvez em palavras, em atitudes ou pequenas ações, mas de forma que deixamos uma brecha grande e vimos quem não é crente fazendo o que o crente deveria fazer. Por isso que o espaço que o crente não ocupa, outros irão ocupar. Aí eu já não preciso nem dizer que. Nós, como igreja, devemos estar atentos para ocupar espaços para que o diabo ele não entre e faça bagunça. Porque bonito vai ser, lindo será, maravilhoso acontecerá. No dia que juntar todo mundo, vamos orar por tal coisa. Vamos atrás de tal coisa. Vamos fazer tal coisa. E Jesus ele está nos ensinando que devemos agir como igreja, sempre atento com azeite e com vinho. Mas, irmão, eu tenho que andar com um pote de azeite e uma garrafa de vinho na mão? Não. O azeite da oração e o vinho da palavra. Dinheiro ele não vai comprar nada. Isso aqui, nem se juntasse todo o ouro, toda a prata, toda a mirra, tudo que tem de valor, não consegue comprar. Isso aqui é uma coisa que vale muito. E dentro de mim e de você, tem uma coisa que o apóstolo Paulo disse para Timóteo muito interessante. Timóteo, meu filho, desperta-te de dentro de ti o Espírito de Deus. Desperta o Espírito de Deus que há em ti. Igreja, desperta! É momento da gente dobrar os joelhos e voltar a se arrepender. O tempo de brincar ficou para trás. O santo misturou-se ao profano. E acaba que as palavras lindas estão ocupando espaços que não deveriam ocupar. Nós, como igreja, devemos pregar a palavra. Sim, pregamos. Devemos estender a mão? Sim, estendemos. Mas só não no dia de culto. A igreja de Jesus ela tem que estar esperta. Seja vigilante. Mateus 25 vai dizer que eram 10 virgens. Muito comum. 5 loucas, 5 prudentes. Mas louvado seja Deus que todas elas dormiram. Mas 5 delas estavam preparadas. E todas elas também ouviram um clamor. A Bíblia diz, e ouviu-se um clamor. Aí veio um noivo. Se você não despertar o dom de Deus que há dentro de ti, você não vai ouvir o aí vem o noivo.
Eu creio que Deus vai derramar hoje sobre ti azeite e vai derramar sobre ti vinho. E eu profetizo no nome de Jesus que você vai sair daqui carregado de azeite e de vinho para estancar feridas e levantar quem caiu. Essa não é a palavra que o Darcel está falando. Essa é a mensagem que vem do trono do Pai. Levanta-te, igreja. Se posiciona. O novo tempo está por vir. Mas é necessário termos amadurecimento espiritual e estrutura espiritual também para poder suportar. O não é simples. O sim que é difícil. Quando você quer algo de alguém é porque você não quer, então você vai fazer o quê? Vai pedir. Mas eu não vou pedir para fulano, vai que ele não me dá. Não é difícil chegar até fulano? Ah, Senhor, eu preciso de alguma coisa, mas será que ciclano tem para me emprestar? A mesma coisa é o reino espiritual. A porta do céu continua aberta para ouvir o teu clamor. Os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir a tua voz. Creia, igreja, é um novo tempo. O mundo está de ponta cabeça, você não viu? O menino está chorando e ninguém ouviu. O mundo está gritando e ninguém está ouvindo. O aleijado está clamando. E a gente não está nem aí. O cego clama por socorro. Estamos de braços cruzados. Certa feita, Hospital das Clínicas. Eu sou doador de sangue de plaquetas. 2 vezes por mês, eu ia no banco de sangue doar plaqueta e 4 vezes no ano doar sangue. Sangue a gente só podia doar a cada 3 meses. Mas eu doava plaquetas, a plaqueta você pode doar 2 vezes por mês. Eu doava 2 vezes por mês plaquetas e 4 vezes no ano sangue. Fui 2 vezes no Hospital das Clínicas. Tudo começou no dia que o filho do meu patrão me chamou. Me pediu se eu pudesse doar sangue para a avó dele. A avó dele estava fazendo um tratamento de câncer. Aí, nesse projeto de quimioterapia, radioterapia, precisava fazer infusão de sangue. Ela tomava uma bolsa de sangue. Aí eu fui e doei sangue com ele. Eu gostei, me tornei doador. A segunda vez, a mesma coisa. Eu chamei ele para ir doar. Vamos doar sangue, mano? Ele bora. Entramos com partiu, o Hospital das Clínicas. Mas nesse dia, eu me arrependi de ter ido. Como de manhã cedo, eu terminei de doar sangue, era 2 da tarde, pensa numa fome. Aí sempre depois da doação, você passa na cantina para comer alguma coisa. É obrigatório você se alimentar depois da doação. A plaqueta você se alimenta antes da doação e depois da doação, para você não se sentir mal. O processo de doação de sangue é rápido. No máximo dos máximos 5 minutos. Eu demorava no máximo 3. Mas para doação de plaqueta o tempo era mais demorado. É 2 horas para doar 400 ml de plaqueta. Às vezes meu corpo só produzia 300,
350 ml. Mas o processo da plaqueta é bem mais demorado. E em uma dessas, demorou bastante. Aí o menino me chamou, vamos ali na área do infantil. Irmão, para que eu fui? Quando eu adentrei na porta, eu vi uma imensa sala. Olha que essa igreja. Dá umas 3 dessa igreja. A ala infantil. Não era só aquela sala. A ala infantil eram 3 andares. Criança de todo o Brasil. E criança até do exterior. Fazendo tratamento em São Paulo. E em uma dessas, muitas crianças, cabeça raspada, crianças, muitas delas sem ouvido, sem orelhas, criança com a cratera aqui no rosto, criança com caroço desse tamanho no pescoço, criança sem braço, criança sem perna, fora as alas do adulto, que eu não tive coragem para ver. Como eu era doador ali, eu tive acesso a fazer a visita àquele quarto, fora daquele horário. E eu me arrependi de ter ido. Imagina o teu filho numa situação dessa. Fora os que já tinham morrido. Estou falando em criança. Criança de 2 meses de idade, criança de 3 anos, 1 ano. Bebê recém-nascido abandonado que a mãe... Criança que estava lá a cuidado da assistência social, porque de tanto sofrimento, os pais não suportaram e abandonaram elas. Criança. Estou te contando isso, foi o que esses olhos viram. E nós brincando de ser igreja. Tem uma turma lá de... Como eu posso dizer? Não é voluntários, não. Eu esqueci o nome. Se dá. Mas é de pessoas que fazem visitas, levando alegria, se fantasiam de palhaço. Faz tipo algo missionário. E você vê aquelas crianças dizendo, tio, quando eu sair daqui, eu vou ser polícia, eu vou ser médico, eu vou ser bombeiro. E uma disse para mim que um dia ia ser, quando saísse dali, ela estava com um caroço desse tamanho no pescoço. Queria ser médico para cuidar das pessoas que entram ali. Sabe o que foi que o enfermeiro disse para mim, quando eu saí na porta? Ele te falou isso. Mas se não for a mão de Deus, esse mês, ele não vai passar. Hospital das Clínicas. Esse é um lugar que os médicos gostam de trabalhar ali. É doença que ninguém nunca descobriu, os caras trabalham em cima para descobrir. Já ouviram falar no Instituto Butantan? Eles fazem parceria com o Hospital das Clínicas, desenvolvendo remédios para tentar levar cura para aquelas pessoas. Mas Daciel, o que é que você quer chegar? Eu quero tentar você abrir seus olhos. Talvez do seu lado tenha alguém que necessita de uma mão amiga e você está encolhendo ela para poder nos estender. Ou seus olhos estão fechados e você não está conseguindo enxergar.
Os teus ouvidos estão gravados e você não está ouvindo o grito de socorro de alguém que está no seu lado. Eu deixei de doar no Hospital das Clínicas para doar no Hospital Beneficência Portuguesa. Porque depois desse dia eu nunca mais tive coragem de passar nem sequer em frente ao Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, pra você ter ideia, chega a gente lá de todo jeito. Por minuto, pousa o helicóptero em cima do prédio, trazendo alguém que sofreu um acidente. Gente sem perna, gente sem braço. Gente com a cabeça aberta. Que o espírito voluntário começa a abrir dentro do nosso peito, abrir o nosso peito, entrar no seu coração. Essa palavra me cortou muito o coração, viu? E eu vi que eu estou muito acomodado, eu não estou fazendo nada por ninguém. Do meu lado tem muita gente necessitando de socorro e Daciel está de braço cruzado. Com um tapa na minha cara ao ver a Bíblia me dizer que não tinha nada a ver com a situação, foi quem estendeu a mão. Quem deveria estender não pôde estender, não quis estender. Quem deveria levantar não levantou. Mas quem era proibido de fazer tudo isso, esse foi quem fez. Vamos orar em nome de Jesus.